Tico es el equipo más grande de Brasil. La más grande de Brasil, Flamengo. O Corinthians. Flamengo. Palmeiras. Para mí, el Corinthians, por mis primos de Brasil. El Palmeiras. Gremio. Flamengo. Corinthians. Flamengo. Flamengo. Chapecoense. Corinthians. Flamengo. Vasco da Gama. Flamengo. Flamengo. Gabigol, Vidal, Bruno Enrique. ¿Conoces todos? Salieron campeones hace poquito. ¿Cómo no va a conocer? Pedro está acá. Equipazo. Flamengo. Nos ganó la final en Lima. Flamengo. Y el que me gusta a mí personalmente es el Sao Paulo, por la historia, sí. No sé si el más grande, pero el que más me gusta personalmente. Y de la historia me parece que el Sao Paulo tiene mucha historia. Fluminense. Sao Paulo. Sí, por cómo juega en Copa Libertadores, siempre un equipo muy duro. Cuando nos toca, yo soy hincha de River y bueno, siempre cuando nos toca cruzarnos es duro, muy duro. Y para mí Flamengo o Fluminense ahí, lo último que vienen ganando la Copa siempre. Flamengo y Fluminense. Flamengo. São Paulo. Definitivamente Flamengo. Mayor, Flamengo. Corinthians. Flamengo. El Inter. Flamengo. Nação, o OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O OneFootball voltou de vez para o nosso canal e está sendo hoje um dos nossos patrocinadores oficiais. No OneFootball, vocês podem ver o resultado dos jogos da Copa do Mundo e dos jogos amistosos e que vão começar ainda na próxima temporada. Tem um detalhe legal no OneFootball agora. Tem uma paradinha lá que chama Head to Head, que é a análise dos confrontos, avaliando o passado dos confrontos. Por exemplo, nós teremos Brasil e Croácia, né? No Head to Head vai ver os últimos 5 anos desse confronto. Quem ganhou mais, quem fez mais gols. Tudo isso você vai ficar sabendo dentro do OneFootball. E tem mais uma novidade, hein? Se você quer ver os melhores momentos de todos os jogos que estão acontecendo e que já aconteceram na Copa do Mundo, baixa o aplicativo que tá aqui na descrição desse vídeo, que agora o OneFootball também traz essa novidade para vocês. Tá esperando o que, nação? O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Baixa agora, é grátis. O link tá aqui na descrição desse vídeo, valeu? Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Viram só a repercussão do Flamengo fora do Brasil? Pois é, foi a repórter do TNT Esportes que fez a pergunta para os torcedores lá no Catar. E aí vocês viram a lavada de 16-5 para o Mengão Queridão. Estatisticamente, proporcionalmente, é essa a diferença que o Flamengo tem para os demais clubes do Brasil. O Flamengo ficou na liderança com 16 votos. Em segundo lugar, o Corinthians com 5. 5, nação. 11 votos a mais do que o segundo colocado. Na terceira colocação, surpreendentemente para mim, ficou o Fluminense com 3. Depois vem o Palmeiras com 2. E aí vem Grêmio, Inter, Vasco com apenas 1 votinho. Mas a diferença entre o Flamengo e os demais clubes está aí na cara, escancarada para todo mundo ver. É simplesmente sensacional o quão abrangente o Flamengo é, não só dentro do Brasil, não só dentro da América do Sul, mas no mundo todo, gente. Só para vocês terem uma ideia, foram 33 votos. Dos 33 votos, o Flamengo teve 48,5% dos votos. Para ser mais exato, se alguém aí chiar pela conta, 48,48%. Ou seja, o Flamengo tem quase a metade da preferência daqueles que votaram aí nessa entrevista em formato de brincadeira do TNT Esportes, mas que reflete aquilo que está na nota do Flamengo, que reflete o tamanho do Flamengo mesmo. Então, olha só, se nessa comparação entre clubes brasileiros, entre torcedores lá no Catar, o Flamengo já ficou com 48,48% dos votos. Imagina numa comparação com os clubes cariocas. Nessa pesquisa mesmo, a gente teve uma comparação. Flamengo com 15... Desculpa. Flamengo com 16, Fluminense com apenas 3. 13 votos a mais do que o Fluminense. Isso nos leva aí à discussão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, que até agora não teve um desfecho favorável a nenhum dos clubes. Lembra que ia ter uma reunião na quinta-feira pela manhã? Não rolou, não. Apesar do Rubens Lopes ter dito que saiu da primeira reunião
muito otimista, que cada um ia ceder um pouquinho e as coisas iriam acontecer, a segunda reunião não aconteceu, os clubes continuam revoltados com a disparidade financeira que o Flamengo tem e o principal argumento dos caras é: joga sozinho. Gente, olha que mentalidade burra. Se um deles fosse próximo do tamanho do Flamengo, eles estariam debatendo e pleiteando a mesma coisa. É só porque eles querem jogar para a torcida. É só isso, que eles sabem que o justo e o correto é justamente o que o Flamengo pleiteia. Ganhar por aquilo que ele representa para cada campeonato. Tanto é que as emissoras só se interessam pelo Campeonato Carioca se o Flamengo estiver nele. Por exemplo, se o Vasco revoltar e falar não vou jogar o Carioca, a transmissão vai continuar numa boa. Ninguém vai sentir falta. Não está na cláusula que o Vasco tem que jogar o Carioca. E o Vasco é o segundo maior torcida do Rio de Janeiro. Mas o lance é com o Flamengo. Porque o Flamengo desperta multidões. O Flamengo desperta milhões de torcedores. Eu acho que o Flamengo pode ser benevolente para ajudar esse carioquetazinho aí e fazer uma troca. É uma sugestão que eu estou dando aqui para os dirigentes rubro-negros. Se vocês gostarem, deem bastante like no vídeo que acaba chegando nos caras lá. O Flamengo poderia trocar a seguinte situação. Não, tudo bem. Eu aceito ganhar 9 milhões de reais, assim como os outros clubes. Mas eu vou jogar com o meu sub-20 até a hora que eu quiser. Essa cláusula aqui não vai servir para o Flamengo. Se o Flamengo resolver que vai jogar o Campeonato Carioca inteiro com o sub-20, nós jogaremos o campeonato inteiro com o sub-20 e aí nós ganharemos os 9 milhões de reais que as outras equipes querem ganhar também. Pronto! O sub-20 do Flamengo se equipara aos clubes principais do Rio de Janeiro. A Vasco, a Fluminense e a Vasco. Então, o Flamengo... A Botafogo, né? O Flamengo pode trocar, então, essa questão com a Ferge. O Flamengo tem, no início do ano, no dia 8 de fevereiro, a disputa pela Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle lá no Equador. No dia 15 de fevereiro, é no Maracanã aqui. Tem o Mundial de Clubes que vai acontecer um dia desses, uma hora dessas, em qualquer lugar, como sede. Então, o Flamengo não pode disputar o Campeonato Carioca ano que vem. Então, acaba com o problema, Mengão. Rodrigo dos Jabranches, que é muito inteligente, vice-presidente geral do Flamengo, Rodolfo Landim, mais inteligente ainda, propõe ao Rubens Lopes o seguinte: tira essa cláusula no contrato do Campeonato Carioca que todo clube tem que jogar a partir da terceira partida com seu elenco principal. Tira isso do Flamengo. Deixa o Flamengo livre para usar os titulares quando o Flamengo quiser. E aí a gente aceita os 9 milhões de reais e o Flamengo passa a tratar o Carioca com o tamanho que o Carioca tem para o Mengão queridão. Ou seja, treinar o sub-20. Bota o sub-20 para jogar. Eu me lembro que, acho que há 2 anos, o sub-20 do Flamengo venceu o Vasco da Gama por 1-0. Então, a gente tem condições de jogar de igual para igual, se não tiver também problema. Se não chegar nacionais do Campeonato Carioca com o sub-20, para mim, tanto faz. Para mim, os campeonatos estaduais têm que acabar. Não tem que ter campeonato estadual. Os clubes lá na Europa agora estão fazendo amistosos contra clubes do mesmo tamanho de outros países. Ou seja, o Flamengo poderia, nesse período aí de janeiro, estar excursionando nos Estados Unidos, no México. O México é meio perigoso, mas enfim, podia estar no México. Podia até ir para a Europa fazer uma excursão para se preparar para o Mundial. Tem coisa melhor do que, de repente, você conseguir marcar um amistoso com o Atlético de Madrid? Independente do resultado que acontecer, o seu time já viu como é que é jogar um jogo contra um europeu. E se prepara melhor para poder pegar o Real Madrid lá no Mundial de Clubes. Aliás, um dos grandes fracassos dessa seleção brasileira tem sido enfrentar seleções europeias. O Brasil pouco enfrenta seleções europeias. Foi eliminado pela França, pela Bélgica, agora pela Croácia. Acho que o Brasil não ganha de uma seleção europeia desde 2002, quando foi campeão em cima da Alemanha. Então é importante a gente ter esse tipo de experiência. E nesse período de Campeonato Carioca, o Flamengo poderia estar excursionando. Poderia estar, de repente, jogando contra clubes aqui da América do Sul mesmo. River Plate, Boca Juniors, amistosos. Eu te garanto que daria mais dinheiro. Cada jogo que o Flamengo fizesse, por exemplo, pega o time do Flamengo, vamos fazer um mini torneio aqui com Boca Juniors, River Plate, Colo-Colo. O torneio vai ser em Natal, ou o torneio vai ser em Manaus, né? Aí você vai ver a renda dos jogos que o Flamengo vai pegar para ele,
vai ficar muito maior do que ele pode ganhar no Campeonato Carioca. Então, para mim, os estaduais têm que acabar. Ah, Fabrício, mas faz o quê com os clubes menores? O que é feito com os clubes menores na Espanha? Lá não tem estadual. Na Alemanha, lá não tem estadual. Copia a fórmula, faz igual aqui no Brasil também. Na Argentina não tem estadual. Como é que os clubes pequenos sobrevivem nesses lugares? Então, assim, a sugestão que eu daria para o Flamengo é trocar o valor de direito de transmissão pelo direito de jogar com a equipe sub-20. Acabava com isso tudo, seguia a vida, e ainda assim o Flamengo ia ter a maior audiência do Campeonato Carioca. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas tá aí a disparidade do Flamengo para o restante dos times do Brasil. Imagina dos clubezinhos do Rio de Janeiro. Em comparação com o Vasco da Gama, o Flamengo foi 16-1. A cada 16, 1 votou no Vasco. Os outros 16 votaram no Mengão queridão. É impressionante como que o Flamengo é superior. Quer dizer, impressionante para os outros, que nós já sabemos muito bem. Ontem eu trouxe, inclusive, a amostragem aqui dos sócios torcedores, né? Muitas pessoas me perguntaram, Fabrício, onde você está consultando os dados sócio-torcedor? Eu mostrei para vocês aqui na telinha e os dados não são meus. Eu fiz questão de falar para vocês que os dados são da empresa. Eu vou achar o nome da empresa aqui para falar para vocês. Os dados são da empresa Ataque Marketing, tá? A empresa Ataque Marketing é que colheu os dados dos sócios torcedores e trouxe nas suas redes sociais os dados. O Flamengo tem 105 mil sócios torcedores, muitos sócios torcedores a mais do que o segundo colocado, conforme vocês viram ontem aqui no nosso canal mesmo. Valeu? Agora o seguinte, nação. O Rodinei se despediu ontem da torcida do Flamengo, dos jogadores, dos funcionários, e aqui está uma foto dele viajando para a Grécia. Na verdade, ele já chegou na Grécia, tem tempo que ele postou essa foto, ele já está na Grécia, já está conversando com o Olympiacos para ter o seu próximo contrato válido por mais temporadas no clube grego. Por que eu estou falando do Rodinei, que deixou o Flamengo oficialmente ontem? Por alguns motivos. Primeiro, que ele também segue o caminho do Rafinha, lembra? O Rafinha nos deixou na mão para poder jogar no Olympiacos lá da Grécia. Depois se arrependeu e voltou correndo, tentando fechar com o Flamengo, e aí não deu mais certo. Os jogadores do Mengão queridão estão tentando trazer o Rafinha de volta para o Flamengo. O Rafinha está lesionado, está encostado lá no São Paulo, e os jogadores querem trazer o Rafinha de novo. O Marcos Braz não queria trazer um lateral direito agora. Eu venho falando isso para vocês, e as coisas que a gente vem trazendo aqui no canal, graças a Deus, vem se confirmando. Eu já vou falar mais sobre isso. Ele não quer trazer um lateral direito agora. Ele quer esperar Varela e Mateuzinho no primeiro semestre para ver o que vai acontecer, e só então no segundo semestre contratar um jogador. Mas o Ângelo Preciado pode ser uma oportunidade de mercado. O Braz está lá no Catar, os empresários do Ângelo Preciado também estão no Catar, e conversas podem acontecer. Porque o Vitor Pereira, ele sim gostaria de ter um lateral direito a mais. Caso não haja uma oportunidade de mercado lá no Catar e o Marcos Braz não traga o Ângelo Preciado agora, as possibilidades do Rafinha voltar para o Flamengo crescem demais. Porque é um pedido dos jogadores, e o Rafinha, mesmo com 37 anos, poderia render muito no Flamengo, assim como o Felipe Luiz rende muito com o Ayrton Lucas. O Rafinha seria aquele jogador dos grandes jogos, assim como o Felipe Luiz. E o Guilherme Varela jogaria a maior parte da temporada, se revezando com o Rafinha. É essa a argumentação dos jogadores com o Marcos Braz. Por isso o Marcos Braz não está muito preocupado com a lateral direita. Dependendo do resultado dos exames do Rafinha, sobre a lesão que ele teve agora, dependendo do relatório que o Flamengo obtiver do São Paulo com relação ao Rafinha, o Rafinha pode voltar para reforçar o Flamengo, porque é um desejo do grupo de jogadores que pede de forma velada. O que é de forma velada? Fala direto com o dirigente para trazer o Rafinha de volta. Podemos ter, então, em 2023, a reedição da dupla de laterais Rafinha e Felipe Luiz. Eu sei que muitas pessoas vão reclamar aqui no chat sobre a possibilidade da volta do Rafinha pela idade dele. Mas observem como deu certo o ano passado o Arthur, o Ayrton Lucas com o Felipe Luiz. O mesmo pode acontecer do lado de lá com Varela e Rafinha. A experiência do Rafinha pode ajudar muito
o Guilherme Varela a virar em definitivo camisa 2 titular do Flamengo, assim como a experiência do Felipe Luiz está ajudando o Ayrton Lucas a se transformar no camisa meia dúzia titular do Mengão queridão. Eu gostaria da volta do Rafinha por tudo isso que eu tô falando. Você gostaria também, não? Coloca aí nos comentários. Aliás, além de colocar nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e fala para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras sobre o Resenha Rubro-Negra e sobre o Fla Nação VP. Sabendo da existência desses dois canais, seus amigos vão vir aqui assistir alguns vídeos, quem sabe gostem e permaneçam se inscrevendo no nosso canal. É a única maneira dos nossos canais continuarem vivos aqui na plataforma. Eu sei que enche os pacoval ficar falando isso aqui com vocês, mas se eu não pedir, se vocês não nos ajudarem, os canais vão morrer. Os canais vão parar, porque o YouTube para de notificar, para de chamar vocês, e aí não tem como eu ficar falando sozinho aqui. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Like, se inscreva e fala com seus amigos, compartilhe os nossos vídeos para galera poder chegar aqui. Nós somos 48 milhões de torcedores ao redor do mundo. Dá para vir mais um bocadinho para os dois canais, não dá? É só vocês nos ajudarem. Bom, então essa é a situação do Flamengo com relação à lateral direita. Eu gostaria do retorno do Rafinha, sim. Agora tem que ver se o Rafinha já não goza mais da implicância de alguns dirigentes rubro-negros com relação à saída repentina dele do Flamengo, deixando o Flamengo na mão, como foi da outra vez. O Rodrigo Dunch-Jabranches chegou a chamar o Tite meio que de burro nas redes sociais. Pegou pesado pra caramba com o Tite, o Rodrigo Dunch-Jabranches. Isso é bom, porque como vice-presidente de futebol, se ele tem uma opinião forte assim a respeito do Tite, quer dizer que o Tite jamais será treinador do Flamengo enquanto essa gestão estiver por aí. E, nação, eu sei que um dia, eu já disse aqui no canal, talvez o Tite fosse uma boa pro Mengão queridão. Mas a gente muda de opinião, graças a Deus, né? Todo mundo tem a oportunidade de mudar de opinião. E vendo, acompanhando o trabalho do Tite mais de perto agora, Deus nos livre e guarde. Bate na madeira, Tite nunca no Flamengo, nunca. Eu quero pedir perdão a todos vocês que estavam junto comigo aqui no dia que eu falei que o Tite poderia ser uma boa pro Flamengo. Não, não é. É um técnico normal, fraquíssimo, do mesmo nível dos outros treinadores brasileiros. Por isso, a CBF deve procurar um treinador estrangeiro. O preferido era o Guardiola, mas que pediu até a cueca do presidente da CBF para poder pagar os salários dele. Então não dá. Agora, tá todo mundo de olho no Jorge Jesus, no Vitor Pereira, no Luiz Castro e no Abel Ferreira. Isso, todos eles empregados. Jorge Jesus no Fenerbahçe tá louco para receber o convite da seleção. Se ele receber uma ligação hoje, amanhã ele sai fora do Fenerbahçe. Ele mesmo paga a multa de 10 milhões que tem lá e vem treinar a seleção brasileira. O Luiz Castro do Botafogo, para mim também é um baita de um treinador, mas um baita de um treinador mesmo. Abel Ferreira do Palmeiras eu acho o mais fraquinho de todos. Eu não acho que seria uma boa para a seleção. Ele é pragmático, ele é muito melhor do que o Tite, muito melhor que o Dorival, mas é muito pragmático e é muito mal-humorado. E o Vitor Pereira, pelo amor de Deus, deixa o Vitor Pereira estrear no Flamengo, deixa ele fazer pelo menos umas 3 temporadas, sendo campeão de tudo no Flamengo, para depois pensar em seleção. Já tem jornalista, eu falo que a mídia paulista é um pé no Flamengo. Eu tava vendo aí outro dia, um jornalista aí, que antigamente, ele é São Paulino, tá? Puxava um saco do Flamengo horroroso. Bastou o Flamengo começar a bater no São Paulo, ele agora só vê Flamengo em tudo e tudo o erro é do Flamengo. Esse jornalista aqui, eu não vou citar o nome dele aqui, que eu não vou dar moral pra quem fala mal do Flamengo não, tá ligado? Ele falou que a culpa do Vinícius Júnior e do Paquetá na seleção é da torcida do Flamengo. Porque o Paquetá é um jogador que joga mais à frente. Mas mais à frente não tinha vaga pro Paquetá na seleção. Então, para agradar a torcida do Flamengo, o Tite botou o Paquetá de segundo volante e o Paquetá não rendeu nada. Na verdade, o Paquetá deveria ser reserva da seleção, segundo esse jornalistazinho. E ele ainda veio falar que a culpa do Vinícius Júnior ser titular da seleção é também da torcida do Flamengo, porque o Tite queria agradar a torcida do Flamengo, que é a maior torcida do mundo, para não receber pressão. O Vinícius foi titular e o Vinícius perde 2, 3 chances, diz ele, que a cada 5 bolas perdidas, uma o Vinícius acerta. Quantos gols o Neymar, melhor jogador brasileiro dos últimos 10 anos,
Perdeu só ontem. Mas o Neymar pode. O Vinícius Júnior, porque saiu do Flamengo, não pode errar. Tem que acertar todos os lances. Ele ainda disse que todos os jogadores que entraram no lugar do Vinícius Júnior foram melhor que o Vinícius. Ele só se esquece que o Vinícius foi responsável por 60% dos gols da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Então, assim, a mídia paulista arquiteta tudo contra o Flamengo, até num papo. Os dois melhores jogadores de seleção brasileira, Paquetá e Vinícius Júnior, eles tinham o Militão para criticar. Ai, o Militão jogou bem ontem. Crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai num lateral direito ruim que nem esse Militão. Ele é zagueiro mediano. Jogou de lateral direito e não apoiou, não fez um cruzamento, não deu um passe para gol. Fez nada que um lateral tem que fazer. Ah, Fabrício, mas ele comprometeu. Isso daí o Márcio Araújo também fazia. Não comprometia. Nem por isso ele jogava bem. Horroroso o tal do Militão. Eles podiam falar do Militão, eles podiam falar do Fred, eles podiam falar do próprio Neymar, que fez gol, mas não jogou nada ontem. Eles podiam falar do Richarlison, que não jogou nada. O Richarlison consegue dar 2 passos com a bola no pé. Mas não, vamos falar do Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior é o protegido da torcida do Flamengo, porrada nele e no Paquetá. Então a mídia paulista já começa a levantar o nome do Vitor Pereira para assumir a seleção, sendo que o cara ainda nem foi anunciado pelo Flamengo. É uma coisa assim, sabe, insuportável o que a mídia paulista faz com o Flamengo. Mas nós somos muitos. Nós vamos suportar e vamos bater de volta. No Mengão, enquanto eu tiver meus canais, ninguém passará impune. Nem vem que não tem. Bom, uma das coisas que eu muito me orgulho nos 2 canais é de seguir uma linha editorial que te respeita aí do outro lado. Isso é muito fácil para mim, porque eu já estive do outro lado. E me animei muito com notícias de que Nilmar ia jogar no Flamengo, Robinho estava chegando no Flamengo, Kaká estava chegando no Flamengo, Riquelme estava chegando para reforçar o Flamengo. Esses caras nunca vieram. E a cada vez que o povo falava um desses nomes, eu ficava muito triste. Eu me iludia muito. Depois não via ninguém. Tem sempre aquele jornalista que você olha no olho dele e fala, esse eu posso confiar. E o cara vai lá e te derruba. E você fica magoado 1 vez, 2, 3, 4. Então, quando eu abri os canais, eu falei assim, não, eu jamais farei isso com o torcedor rubro-negro. O torcedor rubro-negro que vier nos meus canais, me olhar nos olhos, vai saber da verdade dos fatos. Vocês podem procurar nos canais Flá Nação VP, Resenha Rubro-Negra. Eu não fico soltando esse mundaréu de nomes. Eu não fico iludindo vocês com Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Nada disso. Eu avalio demais, gente. Às vezes os meus vídeos não saem na hora que tem que sair, porque eu estou esperando uma fonte checar uma informação que eu passei para eles e me retornar. O vídeo de hoje saiu 7h35, porque eu estava trabalhando numa apuração. E eu fico muito feliz quando essa apuração é confirmada por um dirigente do Flamengo. Porque geralmente eu estou na contramão de tudo que sai por aí. Vamos falar do caso Arrascaeta. Vocês não me viram aqui no canal em momento nenhum falar que o Flamengo recebeu proposta, que clube inglês está fazendo proposta para o Flamengo. A única coisa que vocês me ouviram falar do Arrascaeta aqui foi com relação ao interesse do Simeone, caso o Atlético de Madrid perca o João Félix em janeiro. E eu vi, assim, muitos youtubers do Uruguai falando assim, eu desconfio muito dessa informação, porque como que um jornalista que cobre o Flamengo sabe dos desejos do Simeone? Gente, como vocês estão me assistindo? Vocês estão me assistindo através da internet. A internet aproximou muito as pessoas. Eu faço cursos o tempo inteiro. Neste exato momento, eu estou fazendo um curso de assessoria de imprensa de clube de futebol. Vocês não sabiam disso, né? Pois é, eu estou fazendo mais um curso para entender como funciona a assessoria de imprensa dentro de um clube. E estou tendo o acesso a vários assessores de imprensa. Então, eu tenho uma network grande, eu tenho contatos na Argentina, no Paraguai, no Equador. Eu já trouxe jornalistas do Equador aqui, do Uruguai aqui, eu já trouxe jornalista português aqui, lembra o Pedro? Já trouxe aqui. E eu tenho contatos lá na Espanha também. Porque a internet, você vai conversando com um e com o outro, o cara tem um contato com o jornalista lá da Espanha. Então, me passo, a gente vai conversando. Tem um grupo de WhatsApp onde tem vários jornalistas do Brasil
e de fora do Brasil que conversam. Eu tô nele, conversando sobre o Flamengo. Então, a partir de apurações feitas pelos meus colegas jornalistas espanhóis, eu fiquei sabendo que o Simeone tem interesse no Arrascaeta. Mas eu fui bem claro para vocês, não houve proposta nenhuma para o Flamengo, nem do Simeone, nem de nenhum outro clube. O Marcos Braz, em entrevista às jornalistas lá no Catar, confirmou a nossa apuração. Espia só, não chegou absolutamente nada. O Arrascaeta tem 4 anos de contrato com a gente, renovou no começo do ano. Estamos muito felizes com ele. A gente, até agora, não teve absolutamente nada. Não é uma preocupação do Flamengo. A multa é altíssima. A gente não quer vender o Arrascaeta e nunca tivemos proposta. Não é exatamente isso que eu falo para vocês? Eu ainda não ressaltei várias vezes para vocês que o Flamengo não quer vender o Arrascaeta? Que pela diretoria rubro-negro o Arrascaeta só sai vendido? Não é isso que eu venho falando nos vídeos para vocês? Eu não falei hora nenhuma de clube inglês nenhum aqui. A única notícia que eu dei foi do Simeone interessado no Arrascaeta, caso perca o João Félix. Inclusive, tem muitas manifestações nas redes sociais contra o Simeone, porque o Simeone deixa o menino no banco muitas vezes. E na seleção de Portugal, que vai jogar daqui a pouquinho contra o Marrocos, ele arrebenta a boca do balão. Então, assim, a minha alegria de ser confirmado numa apuração pelo vice-presidente de futebol do Flamengo não é vaidade para o Fabrício. A minha alegria é poder levar para vocês a informação verdadeira. Porque eu não quero que você, que é inscrito no Fla Nação VP, que é inscrito no Resenha Rubro-Negra, se sinta frustrado como eu me sentia quando eu estava do outro lado das câmeras. Então eu fico feliz de estar no caminho certo. Eu sei que eu ganho menos inscritos por conta disso. Eu sei que eu tenho menos visualizações por conta disso. Eu sei que a mídia me ignora mais por ter essa linha editorial. É muito mais legal, muito mais produtivo. Se todo santo dia a mídia pegar um jornalista qualquer que deu uma notícia do Chelsea, do Barcelona, do Real Madrid, e ir fomentando as informações ali, porque vai fomentar a informação. E comigo não é assim. Eu falo aquilo que eu checo 3, 4, 5 vezes para vocês. Então, é por isso que eu peço a ajuda de vocês na divulgação dos canais. Porque eu não sou o tipo de jornalista que interessa a mídia, que interessa a um grupo grande, que divulga outras mídias, porque cada dia tem uma notícia sensacionalista diferente. Eu prezo primeiro por você, que é minha família do outro lado das câmeras. Por isso eu peço a sua ajuda. Só você que me acompanha todo santo dia, que sabe o esforço que eu tenho, acordo às 4 da manhã, vou dormir às 11 da noite, com o maior orgulho e o maior amor do mundo por estar representando você e dando informação do Clube de Regatas do Flamengo. Cobro diretoria, não passo pano para ninguém quando eu acho que os caras estão errados. Tenho independência aqui nos 2 canais. E isso tudo me faz ganhar menos inscritos, menos visualização, mas está tudo bem. É a linha editorial que eu quero. Peço para que você nos ajude nisso, na divulgação dos nossos canais. Desculpa o desabafo, mas eu estou feliz demais. Eu estou amarradão demais de ter essa linha e de Deus ir me provando que essa linha é a linha correta. Bom, por enquanto é isso. Eu volto a pedir o seu like, a sua inscrição. Eu até me emociono e peço desculpa por isso, porque é muita ralação, mas vale muito a pena, tá? Tenham todos um excelente sábado. Bom jogo, bons jogos. Gal e Marrocos, meio-dia. Inglaterra e França, 16 horas. Valeu, nação. Obrigado, de coração. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.